E será que o anime de Inuyasha é melhor que o seu mangá? E para quem não sabe, está sendo publicado aqui no Brasil já faz um tempo um novo formato do mangá de Inuyasha. Mangá esse, obra essa que eu gosto bastante. E diferente do formato antigo de Inuyasha, que foi publicado aqui no Brasil, que foi completo em 112 volumes, agora o novo formato ele vai ser completo em 30 volumes. E eu estou comprando ele, estou colocando na minha coleção e nesse momento está no 10º volume, ou seja, 1/3 da obra já foi publicado. E terminando de ler o 10º volume, na verdade reler, porque eu já li uma vez, só que foi por scan Inuyasha, eu fiquei pensando, será que o anime de Inuyasha é melhor que o mangá? Porque eles têm bastante diferença, tanto na forma que a adaptação fez, que mudou um pouco o ritmo da obra, mudou um pouco o ritmo de como a história é contada e como os personagens são apresentados, como também a forma de contar a história, obviamente por ser mídias diferentes, tem estilos diferentes. E eu fiquei pensando, será que o anime é melhor que o mangá? Ou o mangá, que é a obra original, ele é superior? E a partir disso, é isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Primeiro eu vou falar a sinopse, para quem não conhece, da obra. Depois eu vou falar um pouco sobre o mangá. Depois eu falo sobre o anime e no fim eu dou uma conclusão de qual eu acho melhor. Se eu acho que o mangá é melhor que o anime ou se o anime é melhor que o mangá. Para quem não conhece Inuyasha, a obra conta a história de uma jovem de 15 anos que vive com a família nas terras de um santuário shintoísta. Um dia, enquanto procurava pelo gado de estimação, um monstro a puxa para dentro de um poço, fazendo com que ela acabe parando no período Sengoku do Japão. Um yokai que atacava a aldeia na época confundiu Kagome com a sacerdotisa de que a protegia. Desesperada com a situação, Kagome acaba liberando Inuyasha, criatura que estava presa por uma flecha sagrada durante décadas. Inuyasha ajuda a garota, mas acaba se revelando um problema ainda maior. Kagome é aparentemente a reencarnação da sacerdotisa Kikyo, guardiã da joia de 4 almas, artefato que está sendo procurado por todo tipo de humano e yokai para fins próprios. Com os fragmentos das joias espalhadas por todo o país, cabe a Inuyasha e Kagome encontrá-los e impedir que desastres aconteçam. Bom, e agora trazer algumas informações sobre a obra. Como eu já falei, Inuyasha é um mangá que é completo em 112 volumes, naquele formatinho, como era feito antigamente. Aquele formato que era bem curto, que o mangá era muito menor, assim como aqui no Brasil já foi publicado obras como Samurai X e Dragon Ball, que foram publicadas, e Cavaleiro Zodíaco também, entre outros mangás. Mas esses mais conhecidos que antigamente foram publicados nesse formato mais formatinho e depois ganharam uma nova versão. Samurai X teve isso, Dragon Ball teve isso, Cavaleiro Zodíaco teve isso, e Inuyasha foi a mesma coisa, porque ele foi publicado aqui no Brasil com 112 volumes, que é a versão original, no formato menor, e agora está saindo esse novo formato chamado Weebban, que aí sim ele vai ser em 30 volumes. O mangá foi publicado entre os anos de 1996 ao ano de 2008, e ele foi escrito pela excelente autora Rumiko Takahashi, que também é responsável por obras, além de Inuyasha, ela também escreveu obras como Yurusei Yatsura e também Hamamei, que são obras fantásticas, e se você não leu e gosta da autora, pode ir atrás que você vai valer muito a pena. Já o anime de Inuyasha teve uma história um pouco diferente. Ele foi dividido em 2 temporadas, o anime, posso dizer assim. A primeira temporada, vamos dizer assim, foi lançada entre os anos 2000 ao ano de 2004 e teve um total de 167 episódios, que já é um número bem grande. Mas o que acaba acontecendo? Ele foi lançado como um todo e ele meio que se encerrou, porque o mangá ainda não tinha acabado, o mangá só foi se encerrar em 2008. E depois, entre os anos de 2009 ao ano de 2010, Inuyasha voltou com um arco chamado Kaketsuren, que teve um total de 26 episódios, e aí se encerrou a obra. Aí depois, obviamente, que a obra já tinha encerrado. Inclusive é até curioso, porque se você assistir esses 167 episódios e depois ver o Kaketsuren, os outros 26, você vai ver que até o estilo mudou bastante. Porque nesse período de uma temporada para o outro, o estilo de animação mudou bastante. E até isso é bem legal você ver a diferença técnica que teve de uma temporada para outra. Outra coisa que é muito curioso de se falar, é muito legal, a curiosidade que a dublagem desses últimos 26 episódios só foi publicada nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Inuyasha é um mangá que passou aqui no Brasil. E ele passou aqui no Brasil pelo Cartoon Network. Também passou na Globo um período. Mas se parar pra pensar, ele foi dublado. Só que só essas temporadas. Ou seja,
só os 167 episódios de Inuyasha foram passados no Brasil. Os últimos 26, que encerram a obra e que tem um arco gigantesco que termina a obra, eles nunca tinham sido dublados no Brasil e nem tinham sido transmitidos aqui. Então quem cresceu na época nunca viu o final da obra. Só depois começaram a achar online e conseguiram assistir. E agora, só quando o Prime Video pegou a obra e também a Netflix, aí sim eles pegaram e dublaram os últimos 26 episódios. Então praticamente até o ano passado e retrasado não existia a dublagem dos últimos 26 episódios de Inuyasha aqui no Brasil e agora chegou. Isso é uma curiosidade. Além disso, vale destacar que saíram alguns filmes de Inuyasha que se passam no universo, mas pode ser considerado praticamente filler, como a maioria dos filmes de anime eram na época, onde eles não vêm para trazer algo de um novo arco ou uma história que completa algo. Não, realmente é aquela história que é para você continuar na obra, mas que não afeta a história principal. Agora eu vou falar um pouco sobre o mangá. Bom, como eu já falei, o mangá é escrito pela incrível Rumiko Takahashi, e ela é um fator que tem que ser colocado muito forte nessa discussão, porque ela é uma autora muito boa e ela sabe trabalhar muito bem alguns elementos que você vê em todas as outras obras dela, e em Inuyasha também é muito forte, que seriam personagens carismáticos, personagens interessantes, bem escritos e bem desenvolvidos, que na mão dela acabam ficando mais interessantes ainda. Inclusive, a Rumiko Takahashi, e você pode ver muito presente em Ranma-meio e principalmente em Urusei Yatsura, ela consegue trabalhar muito bem o fator de comédia, algo que é presente em Inuyasha. Inuyasha é a obra mais séria que ela tem de todas, por questão de uma parte mais dramática, relações mais profundas em relação à parte mais dramática, Inuyasha é o que mais tem isso, mas na parte da comédia, das batalhas, ela consegue fazer isso. Outra coisa que eu gosto muito de Inuyasha é como o traço da Rumiko Takahashi funciona muito bem no mangá em relação a como ela vai criar esse universo. Porque pela sinopse já dá pra perceber que Inuyasha é uma obra que ela é bem episódica, ela passa uma premissa episódica, afinal eles têm que achar a joia de 4 almas, só que ela foi espalhada em milhares de pedaços. Então a partir daí você consegue estender a história o máximo que você quiser. E isso é interessante porque ele passa a ideia de cada capítulo é episódico. Tem capítulo onde o Inuyasha volta para tempos atuais, porque a Kagome tem que fazer alguma prova, por exemplo. Então essa dinâmica é interessante porque ela acaba trabalhando isso. Mas no mangá eu sinto que em alguns momentos, na parte narrativa, a Rumiko estende um pouco mais a obra do que ela precisava se estender. Então tem muitos capítulos e quase volumes que você consegue perceber que parece que anda muito pouco, não sai tanto do lugar. Tanto se você lembrar arcos específicos de alguns personagens, obviamente eles são bem trabalhados e bem desenvolvidos, como principalmente um dos melhores arcos de personagem da obra, que é o da Sango. O arco dela é incrível, é fantástico. Mas tem outros arcos como o do Miroki, que é interessante, mas ele não é tão bem desenvolvido como um todo. Ele é mais enrolado, ele é menos interessante, apesar de ter uma ideia meio ética e religiosa por trás do personagem que é interessante. E você sente muito isso do mangá. Você sente que em muitos momentos parece que você está saindo de nada para lugar nenhum. E o mangá passa a sensação. Tanto que eu lendo o mangá, relendo agora, e não vendo por scan, mas lendo o mangá físico em mão, você vê que em muitos momentos você para, vai fazer alguma coisa, depois você volta, você nem aquela vontade de ler o tempo inteiro. Exatamente porque o mangá como um todo passa a impressão de você não precisa ler tudo, parece que realmente em muitos momentos ele não está chegando a nada, então esse sendo um problema. Mas o mangá é fantástico pelos traços, pela escrita e pela construção de mundo fantástico e criativo que a Rumiko consegue fazer. E agora falar um pouco sobre o anime. Bom, o anime primeiro que eu recomendo é que você veja tanto dublado como em japonês. Os dois funcionam muito bem. Eu adoro a dublagem em português de Inuyasha. Eu não assisti a nova versão que fizeram, porque eles praticamente redublaram a obra como um todo. Mas quando eu assistia pequeno e depois reassisti mais vezes, eu gosto muito da dublagem de Inuyasha, mas a versão original também é muito boa. Uma coisa que eu acho que Inuyasha pega como vantagem dessa obra é realmente esse conceito de algo episódico. Porque no mangá, quando você lê 1, 2, 3 capítulos de algo episódico, ele acaba enjoando um pouco. No anime isso acaba virando um episódio só. Então um episódio vira algo que parece um filler, mas às vezes nem é. Até é um filler que funciona bem. Porque por ser episódio, você consegue fazer arcos fechados em episódios de 20 minutos. E isso, sendo resumido, não viram arcos, viram um episódio. E isso funciona bem. E aí, o que acaba acontecendo? Além de você conseguir resumir muito bem alguns arcos que são um pouco maiores no mangá e no anime, você ainda tem outros fatores que você consegue usar bem. Porque já tem ótimos personagens que são bem construídos e estabelecidos no mangá. Você ainda tem o fator de você ter um universo rico e impressionante, muito bem construído pela Rumiko Takahashi. Você tem bons personagens e você tem uma premissa interessante. E aí, a partir daí, você entra num outro fator:
a animação e a parte técnica. Um fator que eu amo em Inuyasha é toda a parte técnica, da trilha sonora à animação. A animação consegue dar vida para aquelas sequências de ação que já eram legais de se ver no mangá, mas aqui elas ficam muito mais vivas. Outra coisa que eu gosto bastante é de como a estética um pouco do começo dos anos 2000 da animação, porque hoje em dia não seria assim, é também muito interessante, porque elas dão um traço um pouco mais maduro e um pouco mais crível para o universo de Inuyasha, porque o traço da Rumiko Takahashi, apesar de ser o melhor possível, ela passa um traço um pouco mais inocente. Esse é um traço que ela passa desde todas as suas obras. Sua obra é um pouco mais inocente, é um pouco mais leve. E pela animação da época, ela dá um ar um pouco mais pesado, um pouco mais sujo, até um pouco de época para Inuyasha. E isso acaba fazendo com que a obra como um todo ganhe um fator um pouco mais, e Inuyasha precisava disso. Quando vai ter arcos um pouco mais dramáticos entre Inuyasha e Kagome, Inuyasha e Kikyo, são alguns arcos que você precisa de um fator mais dramático. E realmente a animação ser um pouco mais pesada, com uma pintura e também com uma colorização que é um pouco mais granulada, um pouco mais pesada como um todo, que dá uma sensação de época, dá algo mais até épico para aquele universo. E isso eu acho muito mais legal. Inclusive, se Inuyasha saísse hoje, como sai a continuação de Inuyasha, você vê que a estética do mundo muito mais moderna, com uma animação muito mais moderna, funciona muito pior. Parece que a animação de Inuyasha antiga dava um peso para a obra. A nova, que usa um estilo de animação mais moderno, um estilo de animação diferente do que era da época, você pode ver que já perde muito do seu impacto, porque tira muito do peso do universo, dos personagens e de tudo. Então a parte técnica em relação à animação é boa, em questão de fluidez, em questão de sequência de ação e na parte dramática que fica mais forte, misturado com a trilha sonora. A trilha sonora de Inuyasha é um show à parte. Só a trilha do anime como um todo, você consegue ouvir tranquilamente, que vai ser uma trilha que vai te dar até uma paz em certo ponto. As sequências de ação são boas, elas conseguem impactar, realmente parece que foi algo feito para a obra. Mas a trilha mais simples, a trilha que vai dar aquele clima de romance, ou aquele clima de só um cenário que tá passando, também funciona muito bem. A trilha é muito bem pensada, sequência por sequência. Desde a parte mais comédia, que tem uma trilha mais até de brincadeira, quando uma trilha mais leve para fazer a parte do drama, ou uma trilha até com mais batuque para fazer a sequência de ação. Isso sem contar as aberturas e encerramentos, que em português é incrível, que em japonês é melhor ainda. Então a animação tem todos esses fatores. Eu acho que ele consegue dar mais peso e deixar o universo maior do que o próprio mangá deixa. E aí chega a conclusão do vídeo. Qual que pra mim é melhor, o mangá ou o anime? Bom, antes de eu falar o que eu acho, eu vou falar, os dois funcionam perfeitamente bem. Eu acho que você tem uma oportunidade de ver Inuyasha, pode ver. O mangá é muito bom a leitura, é gostoso, é divertido, você vai conseguir ler e reler várias vezes e curtir uma obra de forma diferente. O anime é incrível também, ele funciona bem de uma forma diferente. É como se você tivesse duas obras diferentes, que você consegue assistir os dois e ter sentimento diferente. Um anime que parece que ele é mais épico, mais forte, mais pesado e viciante, enquanto o mangá é uma leitura mais leve, que você pode ir parando e voltando. São duas formas diferentes de ver a obra e duas formas que funcionam muito bem. Mas pra mim, eu prefiro o anime de Inuyasha. Eu sei que o anime de Inuyasha, por muitos episódios, eles acabaram estendendo um pouco mais a obra. Afinal, são 112 volumes. Só a primeira temporada tem 167 episódios. Ou seja, num total, se você for ver, a obra tem quase 190, quase 200 episódios. Não chega a ter 200, mas quase chega a ter isso. Então é muito episódio, é muito filler, é muito estendido. E isso acaba enjoando um pouco. Mas o anime é tão viciante, ele é tão bom como ele faz as coisas acontecerem, que para quem está assistindo, você acaba viciando na obra, porque o anime, ele, como eu falei, ele tem uma ótima parte técnica, tanto trilha sonora como animação, e misturando com o que a Rumiko já fez no mangá, que são os personagens cativantes e o universo rico. Então, a partir daí, o anime consegue trabalhar muito bem esses elementos, e por isso que eu prefiro o anime. Como eu falei, relendo o mangá, às vezes eu simplesmente paro porque acho que está numa parte que parece que não está levando a nada. No anime, mesmo que tivesse bastante filler, eu praticamente maratonava Inuyasha mais de uma vez, porque realmente era um mangá que ele era gostoso, era um anime que era gostoso de assistir, dava vontade de maratonar para saber o que vai acontecer no próximo episódio, na próxima aventura, e era uma aventura divertida, com um grupo legal. No mangá eu não sinto tanto isso, apesar de sim, o anime ser um pouco mais estendido, eu prefiro o anime. Curte ou fortalecer o mangá, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você prefere, o mangá ou o anime de Inuyasha? Como você conheceu Inuyasha? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.